Porque a minha vida toda eu ouvi sempre alguém dizer que o copeiro esqueceu de José, porque Deus não tinha vaga para ele de copeiro. Louvado seja Deus. Convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 43, somente o versículo de número 11. Gênesis 43, versículo de número 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero mais uma vez agradecer a Deus por esta oportunidade de estar na sua casa, na sua presença e falando da sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida do meu irmão, pastor Luiz Alex. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a vida dele, a chamada dele rica e poderosamente. E que Deus abençoe a vida de cada um que veio nessa noite louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Tecladista, hoje eu quero que você me desafie hoje. Quero que você toque como se estivesse apaixonado. Entendeu? Me ajuda a fazer o povo chorar hoje. Estamos combinados assim? Glória a Deus. Isso aí. Aleluia. Todos acharam, amém? Vim acompanhado da minha esposa, da obreira Aline Melo. Essa ali é a Demac desde quando nasceu. É, pastor, é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, diz assim o texto. Então disse-lhe Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra, em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Vou ler mais uma vez. Então disse-lhe Israel seu pai, pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiaria e mirra, terebinto e amêndoas, e você pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O texto que acabamos de ler, ele é um texto que faz parte de uma história que se inicia no capítulo 37. A história de José, ao mesmo tempo que ela é desafiadora, ela é uma das histórias bíblicas no Antigo Testamento que nos traz renovo de fé, esperança e nos mostra o agir de Deus. A vida de José, ela é um desafio até para a psicologia, pastor? Sim. Porque como é que alguém que sofre o que sofreu, não do lado de fora, mas no meio da sua família, consegue no momento de assumir o poder, não se vingar de nenhum deles? Então a vida de José, pastor Luiz, meu amigo, ela é desafiadora.
Porque José, ele não foi traído, ele não foi vendido pelo vizinho. Ele não foi traído, ele não foi vendido pelos colegas. Quem os vendeu foram seus próprios irmãos, os da sua própria casa, que os venderam. A maioria dos irmãos são conhecedores dessa história. Eu costumo dizer que cada um de nós, crente, temos algum personagem na Bíblia que nós nos identificamos. Eu acredito que todas as vezes que a história de José ela é falada, você ouve alguém diz assim: pastor, é a história da minha vida. Tudo que José viveu, eu também vivi. E a prova maior disso é que José, em nenhum momento, se vitimizou, se trancou dentro de um quarto, se escondeu dentro de uma caverna e não ficou pegando uma florzinha, arrancando pétala e dizendo bem me quer, mal me quer. Pelo contrário, ele superou todos os processos que foram estabelecidos diante dele. Pastor, e qual é o mais lindo disso tudo? É que, independente das fases ruins que José passou, em nenhum momento ele intentou contra a vida dele. Em nenhum momento você vai ver José tendo indício de depressão, de ansiedade. E graças a Deus por isso. Por quê? Porque senão hoje os coach, hoje os terapêuticos, pseudo pregador ia dizer: José nos mostra que nós somos seres humanos. É verdade. E só pensa em desistir da vida quem não confia no Deus que serve. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Tá bom, podia falar sobre Jó. Tem alguém aí que passou pelo menos metade do que Jó passou? Quem aí perdeu 10 filhos de uma vez, ficou doente, dormiu rico e acordou pobre? Ah, pastor, mas aquilo ali é uma história de ficção? Claro que não, até porque para Deus não dá glória para o homem, porque se tiver alguém que estuda a história, sabe que toda vez que haver numa história o verbo haver, a história é verdadeira. Em outras palavras, não é história com E, é história com H. Então, para não dar margem para Satanás e para os incrédulos, o que o texto começa? Havia um homem. Mas vamos lá. A vida de José é uma vida de superação. E o interessante é que tudo começa com um sonho. José tem 17 anos. Um dia ele acorda de manhã, reúne a sua família e diz: eu bem tive um sonho. E ele conta o sonho. E ele diz: eu sonhei que estava no campo. Tinha 12 fechos. Só que o meu estava no meio e os 11 se inclinavam. A Bíblia diz que quando seus irmãos ouviram aquilo, o texto diz que eles nutriram mais ódio contra a vida do seu irmão. Olha como é que o sonho, ele tem a capacidade de incomodar pessoas. Ele só está contando um sonho. E já vi alguém dizer: o maior erro de José foi ter contado o sonho dele, porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. É mesmo? Você acredita nessas macumbinhas gospel? Você acha que se você contar o que Deus tem na tua vida, a inveja de um irmão vai atrapalhar um Deus que Isaías diz que operando ele, ninguém impedirá? O problema não é contar os nossos sonhos. Não, pastor, não. O problema é para quem você conta. Porque pode reparar, vai ter gente que você vai contar e eles vão dizer: é isso aí.
Se você não tem condição, Deus é poderoso para realizar. Mas olha, nem todo mundo vai ter a capacidade de se alegrar com aquilo que Deus projetou na tua vida. Quando você contar, alguém vai dizer: isso aí não dá para você. Isso aí não está no teu nível. Por quê, pastor? Porque quem não sonha gosta de desanimar quem está sonhando. Parece que Deus, ele gosta de complicar as coisas. Gosta, pastor? Gosta. Parece que Deus gosta de complicar. Porque ele contou o sonho de 11 fechos se curvando diante do dele. A Bíblia diz que os seus irmãos estavam o odiando. Aí parece que Deus vai botar lenha, mais fogo. Não. Aí o que acontece, pastor? Ele vai dar outro sonho. E para complicar, José conta outro sonho. E eu costumo dizer que quando Deus confirma algo, aí mesmo que nem todo mundo se alegra. José chama os seus irmãos e diz: sonhei. Só que agora eu sonhei com 11 estrelas. O sol e a lua se curvando diante da minha. Jacó olhou para ele e falou: você está dizendo que eu, seu irmão, sua mãe, vamos se curvar diante de você? Só que o texto diz: e os seus irmãos o odiavam ainda mais, mas Jacó guardava isso no coração. Por que Jacó guardou isso no coração? Porque se você ler a história, a biografia de Jacó, você vai ver que José é quase idêntico a ele. Se tem alguém que conhece bem o que é sonho de Deus, é Jacó. É só você ver, a Bíblia diz que Jacó era um rapaz simples, criado em tenda. Se fosse hoje no nosso contexto, alguém ia chamar Jacó de aquele rapaz criado com vó. Nunca ralou o joelho, nunca viu uma manga cair da árvore. Era criado em tenda. Agora Esaú não. Era da caça, conhecia todos os atalhos e caminhos. Só que um dia, a circunstância levou Jacó a sair da sua casa. E olha o que Jacó faz. Vai deitar a sua cabeça sobre uma pedra. Em outras palavras, o texto diz: ele fez uma pedra de travesseiro. E o que aconteceu? Jacó teve um sonho. Ele sonha com uma escada que toca ao chão. Ele vê anjos subindo e descendo. Vê uma porta aberta no final da escada. E a voz de Deus que falara com ele. Quando Jacó desperta daquele sonho, ele vai usar a seguinte expressão: esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Por quê, pastor? Porque o único lugar que a gente consegue sonhar e o sonho se torna realidade é na casa de Deus. Então Jacó, ele conhecia a linguagem do sonho. Só que José agora está contando, mas ele está guardando isso no seu coração. Só que agora, Jacó vai mandar José ver como é que seus irmãos estão. Só que não sabia Jacó e nem José que isso ia lhe custar 22 anos sem um ver a face do outro. Quando José vai, a Bíblia diz que os seus irmãos tramam contra a vida dele e agora eles vão vender José. Eu gosto dessa história. Eu estou só resumindo para a gente chegar no 43. Estou fazendo uma introdução.
O capítulo 37, versículo 25, diz que uma caravana de ismaelita, eles compram José para levar ele para ser negociado no Egito. Só que o texto vai nos revelar algumas informações importantes e preciosas. Porque o texto diz que eles estão trazendo de Gileade bálsamo para ser vendido no Egito. Isso aqui não é novidade para ninguém. Por quê, pastor? Porque o bálsamo ele tem o poder de curar. O bálsamo ele era colocado sobre as feridas. E quando você vai estudar o contexto histórico, você percebe que o bálsamo ele era tão precioso que ele chegou a custar mais caro do que o ouro. E agora José está ferido, andando do lado daquilo que pode trazer a sua cura, mas ele não tem acesso. Chegou no Egito, foi parar na casa de Potifar, serviu com excelência. Depois de servir com excelência, houve todo aquele problema que você já conhece, mas mesmo assim ele permaneceu na sua fidelidade, sendo caluniado, sendo acusado injustamente. Aí da casa de Potifar, agora ele vai parar na prisão. Mas aquilo ali já era treinamento de Deus, era, pastor? Sim. Porque Deus tem os seus meios de nos preparar para a gente chegar aonde Ele já preparou para a gente. Eu vejo hoje uma geração que não aguenta passar por dificuldade, eles logo querem abandonar tudo, como não tem aqueles que, como eles se acham que eles fossem os alecrim dourado do céu, e dizem: Senhor, eu sou fulano, não aceito passar por isso. Aí um dia eu estava vendo um testemunho de uma irmã, o marido dela sofreu um acidente, ficou paralítico, e ela virou para Deus e disse assim: Senhor, aonde o Senhor estava quando meu marido sofreu o acidente? Eu gosto das respostas de Deus, porque Deus é o único que bate sem vara. A resposta de Deus para ela foi: eu estava no mesmo lugar aonde meu filho foi crucificado para morrer por você e por ele. O problema é que a gente acha que nós somos os intocáveis. Não, eu não posso passar por isso porque eu sou crente em Cristo Jesus. É mesmo? Eu sempre ouvi a frase e alguém dizia assim, quando alguém se acha, a expressão que é usada é dizer assim: fulano se acha a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote, não é? Eu sou um comedor de biscoito nato. É, pastor, sim. Toda vez que eu vou no mercado eu compro um recheado. E eu descobri algo, você sabe que a gente que prega, tudo vira mensagem. Eu descobri que o último biscoito sempre vem quebrado. Diminuiu o glória. Eu vou de novo, eu vou fingir que você não me ouviu. Eu descobri que o último biscoito sempre vem quebrado. Então Deus ele tem os seus processos para nos preparar para aquilo que Ele tem para nos entregar. Na casa de Potifar, José vai aprender como administrar, cuidar de coisas. Só que quando ele chega na prisão, ele vai aprender a cuidar de gente.
Só que Deus está no controle. José podia muito bem dizer, eu não fiz nada, estou aqui de inocente, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de nada. Só que Deus preparou todas as coisas. E deixa eu te contar um segredo aqui, eu amo isso aqui, ensino isso quando eu estou ministrando sobre Gênesis, porque isso aqui é tremendo. Porque a minha vida toda eu ouvi sempre alguém dizer que o copeiro esqueceu de José, porque Deus não tinha vaga para ele de copeiro. O dia que eu estudei isso aqui, eu tive que rir. Como se Deus fosse incompetente. Por isso que o copeiro não se lembrou, porque Deus não tinha vaga de copeiro. Primeiro, que a única vaga que eu sei que estava livre era de padeiro e não de copeiro. Como é que é, pastor? Você nunca leu o texto? Quem morreu foi o padeiro, não foi o copeiro. Então a vaga de copeiro estava completa, a vaga que tinha era de padeiro. Então já não cola. Pastor, e por que o copeiro esqueceu de José? Eu vou te dar a dica aqui, só que eu só libero, meu irmão, em seminário, mas vou te dar essa moral que vocês estão me olhando com tanto gosto assim, o olho está dizendo, fala, pastor. Aprenda uma regra bíblica. Tudo na Bíblia termina como começa. Olhe para mim aqui, eu vou te explicar e vou repetir. Tudo na Bíblia termina como começa. Pastor, me prova, eu te provo. Deus falou assim para Adão, Adão, tu foi feito da onde? Do pó. Vai terminar onde? Você lembra como é que começou a história de José? Eu sei que isso é meio chato, você não é obrigado, mas coopera comigo. Quando eu falar 1, 2, 3, você fala assim, sonho. Porque isso faz parte de ensinamento, é pedagógico. Chato é ficar, balança teu irmão aí, isso aí eu sei como é que é. Mas pedir para você falar algumas vezes não é demais. Quando seu time ganha, você grita gol e ninguém perde, né? Eu vou falar assim, como é que começou a história de José? Aí fala assim, 1, 2, 3, aí você fala, sonho. Vamos lá, ó. Como é que começou a história de José? 1, 2, 3. Se a história de José começou com o sonho, ela não pode terminar com o copeiro fazendo favor. Arrepiou aqui. Pastor, como é que vai ter que terminar? Vai ter que terminar com alguém sonhando. Eu estou te dizendo que alguém vai ter que sonhar. E quem vai ter que sonhar não é quem está preso, é quem comanda no reino. É Deus dizendo assim, calma José, quem precisa sonhar ainda não sonhou. Quando alguém que precisa sonhar, aí eu vou começar a trabalhar naquilo que eu te mostrei. Aí a Bíblia diz assim, e Faraó teve um sonho. Como diz, pegou a visão? Se começou com o sonho, não pode terminar com favor. Tem que terminar com o sonho. Então Faraó sonha. Você conhece a história, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Só que você tem que lembrar de um detalhe. Por que o copeiro esqueceu? Porque José não sonhou uma vez, ele sonhou 2. Deus não trabalha
uma vez. Não, pastor, não. Por quê? Porque José sonhou duas. E se começa com sonho, não termina com sonho, quem vai ser usado para cumprir o propósito vai ter que sonhar duas vezes. Sete vacas gordas e 7 vacas magras. Parou aí não. E Faraó teve outro sonho. E ele vai sonhar com 7 espigas bonitas. E 7 espigas queimadas pelo vento. Faraó levanta de manhã e diz: chama todos os adivinhos do reino. Quero 6 aqui. Ele vai chamar todos os, na nossa linguagem, todos os bruxos, todos os adivinhos, quero todo mundo aqui. E ele vai dizer: eu sonhei assim, assim, assim. E a Bíblia diz que ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. E não vai. Por quê, pastor? Porque aquilo que vem de Deus só discerne quem pertence a Ele. Alguém? Ninguém. Aí agora Deus entra em cena. Quando o copeiro está servindo a Faraó, a Bíblia diz: e lembrou o copeiro. Meu Senhor, agora eu me lembrei. Lembra quando eu e o padeiro vamos parar na prisão? Isso aqui é uma outra história, mas um dia eu te explico por que o padeiro morreu. Do jeito que ele interpretou, aconteceu. Faraó disse: então manda chamar ele à minha presença. Só que o texto vai nos dar outra revelação. Vai, pastor, vai. Capítulo 42. Quando chega o período de José se apresentar a Faraó, a Bíblia diz que antes dele se apresentar a Faraó, ele vai cortar a sua barba. Pastor, como é que é? Ele vai cortar a sua barba. Aí você pode falar: pastor, ele se barbeou porque os egípcios, eles eram careca, eles eram aquilo, eles usavam até aquelas barbas postiças. Mas por que José ele foi se barbear? Porque na cultura judaica, quando alguém está aguardando o cumprimento de algo ou uma promessa, era costume deixar a barba crescer. Pastor, agora o senhor vai ter que me provar. Tá bom. Quando Ziba engana Davi, dizendo que Mefibosete estava armando conspiração, que era mentira. Quando Davi volta, a Bíblia diz: e Mefibosete não havia se barbeado, deixou a barba crescer. Posso falar sim ou não? Olha lá, e vou perguntar de novo: posso falar sim ou não? José me ensina uma coisa que essa geração precisa aprender. Qual, pastor? José ele espera cumprimento de promessa para cortar barba e não pulso. Eu vou de novo. O problema é que essa geração ela não aguarda promessa. E o que faz? Quer cortar pulso. Como se cortar pulso, Joelson, resolveu alguma coisa.
Aí ele foi se apresentar. Faraó disse assim: eu tive um sonho, é verdade que você interpreta? Rapaz, que coisa linda. José podia chegar e dizer assim: Faraó, eu tenho esse mistério com Deus. Só que ele não vai falar isso. Ele vai falar: as interpretações pertencem a Deus. Falar com ele. Quando Faraó conta o sonho, a Bíblia diz que ele vira e diz assim: Faraó, o sonho foi diferente, mas o propósito é o mesmo. E se Deus mostrou 2 vezes em seguida, é porque ele tem pressa em cumprir. E ele disse: vai vir 7 anos de fartura. E depois 7 anos de escassez. Aí Faraó olhou e falou: o que a gente faz? Ele falou: arrume alguém sábio e ajunte bastante mantimento. Eu costumo dizer que você não precisa estudar saúde financeira para aprender a administrar. A Bíblia ela é completa. Tem que dizer assim: não, você vai participar da constelação. E eu ando até preocupado que tem crente sendo hipnotizado, andando em caco de vidro. Eu não nasci em berço evangélico, mas aonde eu frequentava lá, que tem uma sinagoga aqui em frente, quem anda em caco de vidro não é quem serve a Deus, não. Ih, tô achando que tem alguém que já passou por aula. Como é que diminuiu, Glória? Você não precisa andar em caco de vidro. Você não precisa fazer regressão, não. Eu tenho que voltar lá na barriga da minha mãe. Tá igual Nicodemos. Não entendeu nada. Não, pastor, eu tenho que fazer uma terapia aqui, que aí me hipnotiza. Eu volto lá na barriga da minha mãe, peço perdão, pelo amor de Deus. Ô falta de Bíblia! Por quê, pastor? A Bíblia nunca mandou ninguém regredir. A minha Bíblia manda eu voltar no princípio. Lembra da igreja lá em Éfeso? Ele disse assim: lembra de onde, não é aonde, porque aonde é espaço geográfico. Ele está dizendo: lembra de onde caíste. Faz o quê? Volte ao princípio e pratique as primeiras obras. Já estou encerrando. Aí sabe o que Faraó faz? Rapaz, vai ser você que eu vou colocar responsável por isso. Aí aparece sempre alguém nessa trajetória. Onde eu vi um bonitão falando que esse negócio de cargo no Egito era normal. Mentira, eu já li todos os documentários acerca do Egito e nunca houve cargo de governador. Só teve um, quem realizou foi José e nunca mais houve mais ninguém. Aí Deus faz o quê? Vai exaltar José através da interpretação do sonho de Faraó. Faraó agora vai botar ele como segundo no reino. Ele diz: eu só sou Faraó no trono, abaixo de mim ninguém anda, ninguém faz nada sem a sua permissão. Só que lógico, ali vai ter toda uma estratégia. Eu não vou ter tempo para te explicar isso. Por quê? Porque José é hebreu. Então não ficaria bem para os egípcios tendo um hebreu com característica de hebreu governando a nação. Então por isso que Faraó tem que mudar o nome e as vestes. Mas eu não vou me deter nisso aqui. Aí ele vai dar um nome para José. Qual é? Zafenate Paneia.
que quando você lê na sua Bíblia aí que tem tradução, tá Salvador do mundo, mas na realidade é abrangente a interpretação. Zafenate Pané quer dizer provedor de grãos. Aquele que provê o mantimento. Aí o que José faz? Começa a aumentar os celeiros. Aí quando eu estava meditando nisso aqui, porque eu estudo e depois venho fazendo revisão no final de semana, Deus falou algo ao meu coração. Minha esposa estava na cozinha fazendo comida, eu falei, amor, escuta isso aqui que Deus falou comigo. Por isso que eu falei para você que você quer aprender a administrar, lê Bíblia. Sabe o que Deus falou comigo? Quem administra bem no tempo de fartura, na crise não entra no vermelho. O problema é que a gente se emociona. Não pode sobrar um dinheirinho. A gente quer comprar o que não precisa. Um dia eu ouvi uma frase, com todo respeito, não me interprete mal, mas eu entendi a colocação. Disseram assim, dá 10 mil para um rico e ele faz o dinheiro virar, dá 10 mil para um pobre, ele compra um iPhone. Não me interprete mal, estou falando de uma frase, eu entendi a colocação, você é inteligente. Então José vai nos ensinar que quem administra bem na fartura, quando vem o momento de crise, não entra no vermelho. Não entra em desespero. Por quê? Porque aqui foi um cuidado terrível. Mas vamos correr aqui, porque agora eu quero resumir para poder partir para o final. José agora é governador. Ele vai construir celeiros. E o interessante é que nós temos muitos historiadores que contam acerca do que ocorreu no Egito. Mas esse aqui eu não pude deixar passar, esse aqui eu tive que anotar. Porque Mar Perman, ele diz que José, quando ele assumiu o governo, pastor Alex, ele mandou esvaziar todo o restante de grão que tinha no Egito e mandou jogar tudo no Rio Nilo. Pastor, eu não entendi. Pena que José não relatou esse fato para nós. Mas Salomão, sabendo da história, ele relata lá em Eclesiastes 11. Pastor, o que eu vou te falar? Calma. Ele jogou. E Perman diz que quem olhou aquilo ficou dizendo, esse camarada é louco. Cobriu a face do Nilo de semente. Até para tirar a água tá ruim. Só que veio o primeiro, segundo, terceiro dia. No quarto dia deu uma enchente. Pena que eles não tinham drone, porque Perma vai dizer que aonde campos que egípcio nunca pisou, lá chegou água com semente e barro. Aí Salomão escreve, ele diz assim, Eclesiastes 11, versículo 1, lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, você sabe que ali não é pão, pão ali é semente. Ele está dizendo, joga a semente. Aleluia! Agora, para fazer chorar com força agora, que eu já vou partir para o término. Escuta isso aqui.
José agora é governador. 7 anos de fartura. Encheu o celeiro. Só que olha o mistério. Agora José tem para manter alimentado quem é de dentro. E quando a crise vem, ele vai ter para alimentar quem está lá fora. Aleluia! Jacó chama os seus filhos. Os 10, porque Benjamim ele não deixa sair. Diz assim, ó, fiquei sabendo que o único lugar na terra que tem mantimento para comprar é no Egito. Só que eu amo Deus. Que um dia um filho do Satanás chegou e falou, pastor, vocês crentes falam tanto que o Egito simboliza o mundo, mas no período de José, o único lugar que tinha alimento era no Egito. Eu falei, filho do Sateba, você está igual a quem você serve. Pastor, porque eu falei, você está cego. Mas o Egito é o mundo. Eu falei, tu acha que Deus vai dar glória pro diabo, rapaz? O Egito pode até pertencer ao mundo, mas olha quem está administrando a comida. Não, merecia um glória melhor. Olha quem está administrando a comida, rapaz. Não é egípcio, é quem teme a Deus, é quem serve a Ele. Aí você sabe que com ele não tem conversa. Aí já começa a te xingar e sai andando. Os irmãos de José vai. Só que quando chega lá, quando José bate o olho neles, José reconheceu eles. Só que eles não reconheceram José. Aí, lógico, aí vai a criatividade de cada um. Tem uns que vão dizer, pastor, mas não conheceu porque José estava vestido diferente. É válido. Não posso o texto não, é válido. Mas você sabe que quando você conhece alguém, pode estar com roupa diferente, mas a fisionomia sempre traz a lembrança. Eu vou te falar pelo menos 2, eu tenho vários, vou te falar pelo menos 2 motivos porque os irmãos não o reconheceram. Primeiro, o menino cresceu. Quando eles venderam José, ele estava com 17, agora ele já está com mais de 30. Então o menino cresceu. Pastor, por que José reconheceu eles e eles não reconheceram José? Porque quem vive em fazer o mal para o próximo nunca muda. É por isso que quando alguém espera uma atitude negativa sua, alguém que te fez mal, fala assim, no momento que eu precisei, pensei que ela ia me retribuir com mal. Sabe qual é a expressão que eles usam depois? Nem te reconheci. Lógico. Aí vamos lá. Eu vou ter que concluir aqui. Aí José cria todo um teste, porque ele quer ver se os seus irmãos mudaram. Uma vez eu vi um cidadão falando que, querendo usar a psicologia, dizendo que aquilo ali foi gatilho, que foi armado. Deixa de ser bobo, rapaz. José, quando teve o seu primeiro filho, ele já demonstrou. E isso aqui é para se pensar, para quem gosta de curiosidade bíblica. José é um hebreu,
que está vivendo no Egito, a mulher que ele casa é egípcia, os filhos dele nascem no Egito, mas o nome que ele dá é hebreu. Manassés. Aí ele vai explicar por quê. Aí a sua Bíblia está assim: porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da casa do meu pai. Só você interpretar. Na realidade, o texto está dizendo: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento que eu passei na casa do meu pai. Sabe o que ele está dizendo? Hoje eu lembro do que me fizeram, mas não me causa mais dor. Aí vem o próximo passo. Eu amo isso. Por quê, pastor? Porque vai nascer Efraim, outro nome hebreu. Aí o significado é: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O dia que eu li isso aqui, sabe o que Deus falou ao meu coração? Que todas as vezes que a gente perdoa, níveis de crescimento são abertos na nossa vida. Eu vou repetir. Escute que eu vou te falar aqui, nunca mais esqueça. Você não foi chamada e nem chamado para carregar mágoa. Você foi chamado para carregar promessa. Promessa, promessa, promessa. É por isso que você questiona e diz: pastor, quando parece que eu vou, tudo retrocede. É porque em vez de você carregar promessa, tu está carregando mágoa. Eu descobri na Bíblia que existe duas coisas que nos impedem de crescer. Eu sou amante do hebraico. Mateus 5, 6 e 7, pastor Alex, é chamado na cultura judaica de o código da vida. Por quê? Porque ali Jesus explica que aquilo que está fazendo muitas pessoas tirar a sua vida, viver uma vida doente, não vale mais do que a sua vida. Ele vira e diz assim, ó: por que andais ansiosos por aquilo que vai comer, beber e vestir? Aí ele olha e diz assim: as aves do céu. Eu gosto da expressão de Lucas, porque pelo fato de Mateus escrever, sendo judeu, ele escreve ave, mas como Lucas é gentil, ele escreve corvos. Olhai para os corvos. Aí um dia, eu falei: o que eu tenho para aprender com o corvo? Aí Deus falou: você está esquecendo de nada, não? Ele falou: lembra de Elias. Maravilha! Outro dia eu te explico, eu vou encerrar aqui. Aí agora, José vai manter Simeão preso. Porque ele diz: se não trazer Benjamim, vocês não vão mais comprar nada aqui. José não está sendo mal.
Ele só quer conferir se de fato eles não fizeram com Benjamim o que fez com ele. Quando ele chega, aí Rubens diz assim: pai, deixa que eu levo. Olha isso aqui como é que é lindo. Deixa que eu levo o Benjamim, eu me responsabilizo por ele. Jacó falou: você não vai levar ninguém. Vem Judá e diz assim: pai, deixa eu levar o menino, eu me responsabilizo. Aí a Bíblia diz: e Jacó permitiu. Foi como é que Rubens é o primogênito. Jacó não confiou nele, mas vai confiar em Judá. Aí eu tive que perguntar quem inspirou Moisés a escrever isso. Você quer saber por quê, sim ou não? Sabe por que ele permitiu Judá e não Rubem? Porque Judá sabia o que era perda, Rubem não. Quem não sabe o que é perca, não valoriza o que carrega. Vou encerrar aqui porque as horas não nos esperam. Não deu nem para falar sobre os presos. Numa nova oportunidade a gente fala. Fecha os teus olhos aí, eu quero encerrar aqui orando contigo.